Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola dos talentos. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Ao olhar para essa parábola, a primeira coisa que nós devemos observar é se nós temos usado os dons e talentos, as habilidades, as aptidões que Deus nos confiou. E a segunda é, será que nós temos usado esses dons para a glória de Deus? Ou será que nós temos usado para a nossa própria glória? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao olhar para esse texto. E eu vou ser bem objetivo, ler apenas um versículo dessa parábola dos talentos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo 29, que vai nos dizer assim: pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Essa é a conclusão, essa é a máxima, é o ponto máximo dessa parábola dos talentos, que Jesus conclui com esse maravilhoso ensino, que aquele que tem, mais lhe será dado em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E aí nós precisamos olhar para essa parábola, se você nunca ouviu, para compreender essa conclusão de Jesus. A parábola dos talentos é semelhante à parábola das 10 minas, que alguns dias atrás aqui nós já falamos. Só que ela tem as suas diferenças, mais diferenças do que semelhanças. Jesus Cristo, ao direcionar esse ensino na Semana da Paixão, terça ou quarta, ele vai dizer para os seus ouvintes: o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu em viagem e chamou os seus servos. A um entregou 5 talentos, ao outro entregou 2 talentos e a um entregou 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos foi rapidamente e ganhou mais 5 talentos. Aquele também que ganhou 2 foi também, negociou e ganhou mais 2. Porém, aquele servo que recebeu apenas 1 talento foi e enterrou o seu talento. E esse homem, esse senhor desses servos, ao voltar de viagem, ele vai então chamar os seus servos para a prestação de contas. E o primeiro vai, se apresenta: aqui, Senhor, está os 5 talentos, eu ganhei mais 5. O que recebeu 2 talentos da mesma forma. Porém, o que recebeu apenas 1 talento veio se relatar para o seu Senhor, se justificar. E o pior, colocar a culpa no próprio Senhor. Senhor, eu sabia que o Senhor é severo, que colhe onde não planta. E eu, com medo do Senhor, eu fui lá e enterrei o meu talento. Está aqui o seu talento. E o Senhor vai se direcionar àquele servo mau. Por que você não colocou esse talento no banco, que ao voltar, ao retornar, o receberia com juros? Chamou os seus conservos, pega esse servo mau, joga na escuridão, onde haverá choro e ranger dos dentes. Essa foi a conclusão que Jesus Cristo então traz dentro dessa parábola, de maneira bem simples e objetiva que eu trouxe para você, que aquele servo que recebeu 1 foi lançado nas trevas exteriores, e aquele talento que ele recebeu foi pego e dado àquele que tinha mais 10. E nós vemos muitas vezes aquele que aos seus olhos acha que não recebeu muito do Senhor, olha para aquele talvez que aos seus olhos ele recebeu muito, aos seus próprios olhos, para questionar a Deus e reter o talento que Deus colocou em suas mãos. Ou, pior ainda, que foi o caso desse servo, jogou a culpa no próprio Senhor, que nesse caso é o nosso próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo está trazendo a parábola para ensinar os seus discípulos sobre o seu retorno, sobre a sua vinda, quando ele há de voltar pela segunda vez. E aí, fazendo uma relação com a parábola anterior que nós falamos aqui no vídeo da parábola das 10 virgens, nós observamos que na parábola das 10 virgens, o Senhor nos ensina que nós devemos estar alerta, nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar a todo momento esperando, aguardando a sua vinda.
E nessa parábola ele traz um equilíbrio muito grande para nós, que antes desse retorno, mesmo aguardando, estando alerta para a sua vinda, nós devemos estar com o serviço fielmente, exercendo o serviço de maneira fiel. E aí eu me recordo que quando eu era criança, meus avós, meus tios contavam que acho que na década de 80 ou 90 houve, né, uma notícia, não sei como, se foi no meio evangélico, que o mundo iria ser destruído, que Jesus ia voltar, e muitos irmãos foram lá vender o seu gado, vender as suas terras, vender as suas posses, porque já que Jesus ia voltar, não preciso mais, vou vender e vou apenas aguardar a vinda do Senhor, aguardar aquele grande dia. E aí, olha o que é que a importância de nós conhecermos a Bíblia. Porque nós sabemos que Jesus Cristo está próximo de vir. A sua vinda é iminente. Mas nós precisamos estar com a mão no arado. Não é porque que o Senhor está próximo de vir que nós vamos abandonar tudo. E nós vamos deixar o serviço de lado, que nós vamos deixar tudo, a família de lado, porque e apenas sentar e cruzar o braço e aguardar a vinda do Senhor. Não. Jesus Cristo nos ensina que mesmo nós devemos estar vigilantes, mas também nós devemos estar exercendo o serviço que Ele nos confiou. Isso é algo extraordinário, trazendo dentro dessas duas parábolas, fazendo a relação dentro dessas duas parábolas. E aí, já indo para essa parábola dos talentos, eu quero abordar com vocês 4 aspectos dessa oportunidade espiritual que Jesus Cristo nos ensina nessa parábola dos talentos. A primeira é a responsabilidade que recebemos. Nós vemos que o Senhor desses servos entregaram para eles talentos. 5, 2 e 1. A um entregou apenas um talento. E aí, para nós compreendermos, provavelmente, até a palavra talento, que nós conhecemos nos dias atuais como habilidades, como aptidões, possa ter sido originada até, quem sabe, dessa parábola. Mas, nessa época de Jesus, o talento, ele tinha, antes mesmo, ele tinha primordialmente o significado de peso. Era uma unidade de medida de peso, que equivalia a entre 30 e 35 quilogramas, que poderia ser de quilo, que poderia ser de ouro, ou poderia ser de prata ou de bronze. E aí o valor ia ser dimensionado de acordo com o material. Depois passou a se equivaler a uma unidade monetária, ou seja, dinheiro, cerca de 6.000 denários. Apenas um talento. 6.000 denários, correspondendo a quanto? 6.000 dias de trabalho. Aproximadamente 16 anos de trabalho. Então nós vemos que o que Deus confiou, o que esse Senhor confiou na mão desses servos foi algo grande. Foi algo expressivo. Cerca de 16 anos de trabalho na época. Então, observando isso, olhando e aplicando para nossas vidas, Deus confiou habilidade em nossas mãos. A um confiou talvez um bom relacionamento interpessoal, a outro talvez confiou uma ótima capacidade de comunicação, a outro talvez confiou uma capacidade de organizar assuntos e explicar de maneira clara, a outros confiou talvez a limpeza com maestria, e por aí vai, várias habilidades, talvez tocar um instrumento com maestria, talvez cantar com maestria. Mas a pergunta que se faz é, será que nós temos utilizado essas habilidades, essas responsabilidades, essas aptidões para a glória de Deus? Aí a gente entra no segundo ponto, que é a reação que nós temos diante dessas habilidades. Deus confiou algo na minha e na sua mão. Você pode até se negar, mas você sabe que Deus confiou algo em sua mão. Você pode se negar para não executar, para não reagir diante da responsabilidade que Deus colocou na sua mão. Mas não queira dizer que Deus não confiou nada em suas mãos. Porque a cada um de nós que fomos chamados por Deus, Ele entregou algo em nossas mãos. Ele entregou alguma habilidade na minha e na sua mão. Agora cabe a nós aplicarmos para a sua glória. Porque não adianta nada nós termos um dom, uma habilidade. Trazendo um exemplo, talvez Deus dê uma capacidade para uma pessoa de gestão de equipe. Então ele pode tanto
aplicar na sua vida profissional, como no próprio ministério, na igreja, na questão de estruturar, de organizar a igreja, como também pode usar para o lado mal, organizar uma quadrilha. Então, é uma habilidade dada por Deus, porque Deus que nos dá os talentos e as habilidades. Agora, cabe a nós aplicarmos conforme a sua vontade essas habilidades e aptidões. E aí, segundo ponto, indo para a reação, qual é a nossa reação diante disso, que já falei, de alguma forma, um paralelo, que é o quê? Aplicar para a glória de Deus. Será que nós temos utilizado esses dons e habilidades para a glória de Deus? Ou para alimentar o nosso próprio ego? Ou pior ainda, para o mal, para executar o mal com os dons e talentos que Deus nos confiou? Existe uma irmã muito querida na minha igreja, que é a irmã Martinha. Toda vez que ela vai ter a oportunidade de falar, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Isso é lindo, porque Deus confiou algo em nossas mãos. E utilizar para a glória de Deus o fôlego de vida que nós temos, aplicar para a glória de Deus. Muitas pessoas Deus confiou dons extraordinários de cantar, de louvar. Mas será que tem utilizado para a glória de Deus ou tem utilizado para o mundo? O instrumento, será que Deus, as habilidades que Deus colocou em suas mãos para tocar um instrumento, será que tem sido utilizado para a glória de Deus ou para o mundo? Ou para a sua própria glória, ou para o mal? E aí nós podemos falar de vários talentos, de vários dons. O que eu quero que você tire dessa palavra é o ensino extraordinário que Jesus Cristo está nos trazendo. Primeiro, Ele confiou em nossas mãos responsabilidades e habilidades. Não olhe para o irmão da direita ou da esquerda. Eu queria ser como esse irmão. Não. Foque em executar aquilo que Deus te confiou. Eu queria falar como fulano, eu queria pregar como fulano, eu queria... Não. É o que você fez. Porque, observa, para um Ele entregou 5, para outro Ele entregou 2. Observe que ambos conseguiram multiplicar aquilo que Deus confiou em suas mãos. Não é sobre o quanto você recebeu, mas é sobre aplicar, é sobre executar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Indo para o terceiro ponto. Primeiro, a responsabilidade que Deus confiou em nossas mãos. O segundo, qual é a reação que nós temos diante dessas habilidades? O terceiro, prestação de contas. Isso é inevitável. Chegará o grande dia. Jesus Cristo veio para salvar o mundo, não para condenar, como amor, para entregar como sacrifício vivo por mim e por você. Mas chegará o grande dia, que é essa segunda vinda, que Ele virá como juiz, que Ele virá com a espada com a qual ferirá as nações. E todos nós iremos prestar contas diante do trono de Deus. O que é que nós fizemos com aquilo que Ele nos confiou? Será que nós dobramos? Será que nós multiplicamos os dons que Ele confiou em nossas mãos? Ou será que nós enterramos? Não, Deus não tem nada para mim, e eu acabo enterrando o dom, o talento que Deus confiou em nossas mãos. Deus chamou o fulano, deixa o fulano ir. Não, Deus chamou a mim, chamou a você para essa grande comissão, que é cumprir o seu propósito nessa terra. Prestação de contas, não se esqueça, chegará o dia. Reflita, não enterre o dom e o talento que Deus confiou em suas mãos. Use esses dons para a glória de Deus, porque chegará o dia em que haverá prestação de contas. Será que eu e você iremos ouvir? Aí a gente já vai para o quarto ponto, recompensa. Será que eu e você iremos ouvir? Servo fiel, entra para a alegria do seu Senhor. Ou será que nós iremos ouvir? Servo mau e negligente, e ser lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger do dentes. Eu tenho certeza que você, assim como eu, queremos ouvir da boca do nosso Senhor Jesus: servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Mas para isso nós precisamos colocar em prática, utilizar para a glória do Senhor os dons e talentos que Ele confiou na minha e na sua vida. Então grave
essa palavra no seu coração. E melhor do que gravar, colocar em prática. Primeiro, a responsabilidade que eu e você recebemos. Segundo, qual a reação que nós temos diante dessas responsabilidades. Terceiro, chegará a prestação de contas. Queira você, queira eu, não. Mas ela chegará. E o quarto, a recompensa. Que eu e você queremos receber do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.